Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que ainda não conhecia esse canal, eu peço para você se inscreve aqui embaixo, seja inscrito e acione também o sininho das notificações. Assim, sempre que a gente subir um vídeo, você vai ficar muito bem informado. E você também pode dar o like nesse vídeo, porque o like também é muito importante, faz o YouTube recomendar a outros vascaínos esse vídeo do AV+. A gente quer chegar a 50 mil inscritos. Quer me ajudar? Quer ajudar com o canal AV+? Faz o seguinte, compartilha esse vídeo em seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E eu tô chegando aqui nessa noite de sábado, depois de mais um jogo do Vasco. O Vasco não consegue vencer, empatou com o Nova Iguaçu jogando em São Januário em 2-2. Os dois gols do Vasco marcados por Gabriel Peck, um no primeiro tempo e um no segundo tempo. O detalhe é que o Vasco fazia um gol, o Nova Iguaçu empatava. O Vasco fez 2-1 e o Nova Iguaçu empatou depois. E o Vasco não conseguiu vencer mais um jogo. O técnico Marcelo Cabo, que estreou no comando do Vasco, fez algumas mudanças no time principal, estreou o zagueiro Hernando ao lado do Ricardo Graça, que fez o primeiro gol, um gol contra da equipe do Nova Iguaçu, e o Rafael Carioca fez o segundo gol da equipe da Baixada Fluminense. Mas eu quero destacar aqui não é só a questão do placar, nem só a questão do resultado, a questão da atuação do Vasco. O Vasco, por exemplo, o primeiro tempo que fez contra a Portuguesa na estreia do Campeonato Carioca foi muito mal, o segundo tempo melhorou. No segundo jogo contra o Volta Redonda, em minha opinião, não merecia perder aquele jogo por 1-0, o gol do João Carlos. O Vasco jogou muito bem com os meninos da base, conseguiu fazer um jogo de igual para igual para o Volta Redonda e foi até melhor, poderia ter vencido aquela partida. E hoje também fez uma partida, para mim, de razoável para boa. A gente pelo menos viu algumas mudanças no time, os próprios atacantes que jogam na beirada do campo, como Thales Magno e Gabriel Peck, entrando mais na área, funilando um pouco mais o jogo e isso tem um pouco mais de consistência. Eu fico imaginando se Germancano hoje tivesse jogado, ele que está sendo poupado para o jogo do dia 18 contra a Caldense pela Copa do Brasil. Não atuou, jogou, por exemplo, o Laranjeira. O Carlinhos muito mal, cara, o Carlinhos muito mal mais uma vez, para mim destoou completamente do time do meio para frente, então matou o time do Vasco. A gente não tem esse meia com um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de técnica ali, tanto que com o Marquinhos Gabriel entrou no segundo tempo, já deu uma modificada. É um jogador que a gente viu que dá para tocar pouca vez na bola, mas toca sempre certo. É um jogador que tem um talento diferente, que pode ajudar muito o Vasco nesse restante de temporada. É um jogador que ainda jogou pouco tempo ainda, não dá para dizer que ele vai ser a grande solução do Vasco, mas pelo que mostrou hoje, acho que pode render. E o Carlinhos, para mim, game over. Não dá mais para o Carlinhos. Outros jogadores também que entraram no jogo muito mal. O próprio Ricardo Graça hoje não foi bem na zaga, mas é um jogador que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. O Andrei precisa entrar em forma, não estava em forma, estava muito lento. O próprio Bruno Gomes meio desligado, meio preso em campo, e isso danificou muito a questão da marcação do Vasco. Outros jogadores que foram mal, o próprio Thiago Reis, que entrou no segundo tempo, o Vinícius, desculpa, mas esse menino tem que voltar mesmo para a base, jogar lá, ainda tem um ano para jogar no time sub-20, vai se atualizar, vai jogar mais, vai ter mais rendimento, jogar na base vai ser melhor para ele, porque nesse momento no profissional não dá. Thiago Reis, infelizmente, game over também, desculpa Thiago Reis, um abraço, o Vasco tem que procurar outro clube para ele, mas tivemos outras peças que pelo menos me chamaram a atenção. Por exemplo, o Caio Tenório é um jogador muito esforçado, pode ser sim uma boa opção como reserva do Léo Matos, acho que é um jogador promissor, um jogador que mostra vontade, que vai lá, precisa mesmo acertar a questão dos cruzamentos, é um jogador que chega ali na linha de fundo, mas precisa ser mais bem acionado, é um jogador de velocidade, sabe até marcar, é um jogador que se doa bastante na marcação, é um jogador que ainda tem condições da gente apostar. Na lateral esquerda hoje jogou o MT, é um jogador que me chama muita atenção pelo porte físico, pela altura e pela técnica, é um jogador que tem que voltar a jogar na sua posição original, jogar ali no meio campo, até mesmo mais lá na frente, mas como lateral esquerdo não decepcionou, não foi lá essas coisas, mas também não foi nenhuma tragédia, pelo contrário, foi um jogador que se mostrou à frente, ia para marcar, voltava lá no ataque também para ajudar o Thales Magno. É um jogador que me agradou bastante pela essa vontade de jogar. E isso que o Vasco está precisando, que esses meninos voltem a ter vontade de jogar, mostrem disposição, e eu acho que o Vasco precisa disso. Bruno Gomes e Andrei hoje também não foram bem, e eu quero dizer o seguinte, eu até comentei isso no nosso pós-jogo lá no canal Atenção Vascaínos. Acho que com esse elenco do Vasco, eu até fiz essa pergunta na coletiva de imprensa com o Alexandre Pássaro, executivo de futebol do Vasco, quando apresentou
apresentou os 3 reforços pelo seguinte: o Vasco precisa de uma referência, precisa de uma cereja do bolo. É lógico que várias posições do Vasco precisam de contratações, como goleiro, zagueiro, lateral esquerdo, por exemplo, reserva do Zeca, se o Zeca vai jogar bem. No meio-campo, os 2 volantes, acho que precisa de um primeiro e segundo volante, um meia de ligação urgente, os jogadores de velocidade como atacante e até mesmo reserva para Germancano. É quase um time inteiro que o Vasco precisa contratar. Ok, entendi. Mas nessas contratações, o Vasco precisa de uma referência técnica, uma referência de liderança. Um cara que chegue no meio-campo ali, ou chegue na frente, ou até mesmo seja um zagueiro, mas que abrace os meninos, que dê tranquilidade, que pegue uma bola no fundo, bote a bola debaixo do braço e chame: calma, o time é meu, a gente vai ganhar esse jogo, fiquem tranquilos. O Vasco teve vários jogadores nos últimos anos que seguraram essa peteca no time do Vasco. E esse ano de 2020 a gente não viu. O Germancano é um baita de um centroavante, é um dos melhores centroavantes que eu já vi jogar no Vasco, mas não é esse cara de pegar a bola debaixo do braço e liderar um time. Eu acho que o Vasco falta hoje um líder não só na questão de falar, de impor, de querer impor respeito, não é isso. É um líder técnico, é um líder que chega para os meninos e fala assim: olha só, é assim que se faz, calma, vai tranquilidade, vai lá marcar que eu tô te dando proteção. Parece que o Vasco precisa de um jogador ali como se fosse um camisa 8, dono do meio campo, como foi, por exemplo, o Fred Guarim, como foi o Geninho Pernambucano. Eu não estou dizendo aqui que tem que ser do mesmo nível técnico desses jogadores, mas que seja um jogador que assuma essa liderança. E tem vários jogadores aí que o Vasco poderia colocar no mercado. Não vou colocar nomes aqui, eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo qual desses jogadores hoje, aí no mercado, você olha a possibilidade do Vasco contratar e chegar aqui e ser essa referência técnica e também a liderança no time para poder dar mais tranquilidade para os meninos. Eu quero saber o seu comentário. Mas, novamente, vejo luz no fim do túnel. Acho que o Vasco, com esses meninos, tem como progredir, mas precisa de pelo menos 6, 7 a 8 contratações para chegar, para jogar, para somar o elenco. A gente não pode ter um elenco formado apenas com meninos da base. É muito complicado isso, porque os meninos têm possibilidade de crescimento, mas eles não podem ser a solução nesse momento. Um ou outro ali, você pode destacar que pode jogar. O próprio Laranjeira já começou a demonstrar que é um jogador que pode estar no segundo tempo, entrar no jogo. O próprio Gabriel Peck, que hoje foi até um pouco vagalume, mas é um jogador que é incisivo, que tem vontade. Os 2 meninos que jogaram na lateral, tanto o MT quanto o Caio Tenório, você começa a perceber que tem alguns jogadores que podem sim render numa Série B, mas outros ainda estão muito tímidos, ainda estão muito crus. Alguns que têm idade para sub-20 voltam para a base. Outros que não têm precisam começar a repensar a carreira, repensar a situação que está acontecendo no Vasco, e o Vasco precisa ter em campo referências técnicas para dar mais tranquilidade para esses meninos poderem render. Essa é a minha opinião. Quero saber de você a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Grande abraço, ótimo restante de sábado. Amanhã a gente volta no Boletim AV lá no canal Atenção Vascaínos e com certeza vídeos aqui no AV+, e uma live à noite com Flávio Dias aqui no AV+. Grande abraço e mais uma vez eu peço dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e acione também o sininho das notificações e siga a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente está sempre muita informação por lá. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento da 365 Scores, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Você ainda não curtiu, não baixou esse aplicativo? O link está na descrição desse vídeo. O aplicativo 365 Scores, demais, atualizadíssimo, com tabelas, com jogos de todo o planeta. Você vai fazer o cadastro, como dizer que é torcedor do Vasco. Todas as informações do Vasco você vai receber nesse aplicativo, que é o melhor aplicativo de futebol do planeta. Eu assino embaixo, já tenho no meu celular. Meu filho de 5 anos tem no celular dele, ele gosta muito desse aplicativo, porque ele fica vendo ali as bandeiras, os escudos dos times, dos países, ele gosta bastante. Então, peço para você, baixe o aplicativo 365 Scores, aqui o link na descrição desse vídeo, você vai ficar muito bem informado. Grande abraço, tamo junto, e amanhã a gente volta lá no canal Atenção Vascaínos e aqui no AV+. Valeu, galera, fui!